Você quer saber onde investir no mês de abril? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E como comentei, hoje vamos trazer um apanhado, falar a respeito dos principais mercados, renda fixa, dólar, Ibovespa, investimentos internacionais, trazendo aqui as principais alternativas para o mês de abril, e mostrar na prática o que a Capitalismo está recomendando nesse momento. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Obviamente, pessoal, a gente nas recomendações não fica mudando as carteiras porque mudou o mês, Logicamente a gente tem lá o nosso relatório, que é o guia de oportunidades, que é divulgado no final do mês, mas não quer dizer que porque alterou o mês a gente vai alterar também as carteiras, principalmente quando a gente fala de recomendações no longo prazo, que a gente pouco altera, até porque a gente tem as estratégias também focadas no médio e no curto prazo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre economia, renda fixa, fundos imobiliários e REITs, ações no curto prazo, no longo prazo e também sobre as nossas carteiras diversificadas. E deixo aqui também, para quem ainda não baixou, o e-book, o relatório grátis da melhor small cap da Bolsa. O small cap aqui que está com uma queda de quase 40% do ano passado para cá. É uma ação muito barata e que tem ótimas perspectivas também de pagamento de dividendos. Informações nos comentários e na descrição do vídeo. Falando um pouco, pessoal, sobre economia brasileira e mundial e o que esperar até o final do ano, nós tivemos na última semana a decisão de juros sendo cortado aqui no Brasil e manutenção de juros nos Estados Unidos. E o cenário é muito parecido com o mesmo que a gente vem comentando aí desde meados de fevereiro, de março de 2023. Juro em queda no Brasil, a inflação, tem inflação, ninguém está dizendo que não tem, mais arrefecendo, A gente teve agora indicadores na última semana IGPM com deflação, IPCA um pouquinho acima do esperado, e como a gente não espera um crescimento muito grande da economia brasileira, tem um cenário aí para continuidade de queda de juros no Brasil. Vai ser 9%, vai 8,5%. Para a gente não é. A questão não é tentar ficar adivinhando até onde os juros vão, mas entender aqui qual a tendência principal e como isso vai impactar nas nossas recomendações. Da mesma forma nos Estados Unidos, A gente tinha uma expectativa de que o Fed indicasse algum corte de juros no segundo semestre de 2023, isso não aconteceu. A gente espera que ele indique corte de juros no primeiro semestre desse ano. Não que ele vá cortar, mas que pelo menos ele indique. A economia americana está bem forte, Por outro lado, os níveis de indicadores de inflação estão caindo bem e a gente tem a economia americana sem muito mais, aparentemente, para onde melhorar. Isso abre espaço também para o Fed indicar corte de juros e com a questão de inflação das eleições tem a possibilidade do Fed cortar juros esse ano, mas a gente faz por etapas. Primeiro, esperar o Fed indicar essa questão de corte de juros ainda no primeiro semestre desse ano. Em relação às outras economias, a Europa também já passou pelo pior, agora talvez só olhar para cima em termos de recuperação. A mesma coisa a China, que já tem divulgado indicadores mais interessantes, longe, claro, daquele super crescimento que a gente tinha antes, mas ao contrário do que muita gente falou, a gente não acredita em severa recessão no mercado chinês. É muito importante que o Brasil depende muito do mercado chinês, a economia global de uma forma geral. Então, um cenário mais tranquilo do que a gente tinha observado no ano passado. Aqui em termos de indicadores, pessoal, isso aqui considera o fechamento de quinta-feira. Hoje a Bolsa caiu, hoje é dia 1º, vai estar um pouquinho pior aqui, mas só para a gente ter com o fechamento aqui, não é de fevereiro, é fechamento de março, desculpa. Março, então, o Ibovespa fechou aqui com 0,71 de queda, o IDIV 1,2, índice small cap subiu 2%, o S&P subiu em dólar e subiu em reais, porque o dólar subiu 1%, o IFIX subiu 1,43, Bitcoin 14%, destaque aqui 65% de alta no ano, CDI 0,83 no ano 2,62 e o ouro 10% em fevereiro, já está subindo até mais de 10% aqui no ano com a alta de hoje também. Em relação aos indicadores, pessoal, para a gente ter uma ideia graficamente aqui como eles estão, temos aqui o dólar, o dólar hoje fechando acima dos R$5, quem sabe no curto prazo ele engrena uma alta que pode ir até lá a casa dos 5,20. Ainda assim, o dólar sem tendência no curto
em médio prazo, tá? Mas tem uma boa possibilidade aqui ele rompendo esse patamar de 5 e buscar lá os 5,20. E Bovespa no curto prazo sem tendência, várias semanas aqui nessa casa ali dos 126, 125, 127 mil pontos. No médio prazo segue a tendência de alta do Ibovespa, resistência lá na casa dos 134, 135 mil pontos, e caso ele venha cair, um suporte lá nos 120, 121 mil pontos. O IDIV em tendência de alta, de curto prazo, de médio prazo também, o índice das empresas de boas pagadoras de dividendo, o índice de small caps bem atrasado ainda, né? Está numa tendência de alta de curto prazo, a gente percebe que ele sobe nas últimas semanas, e de médio prazo também tem tudo para conseguir aqui respeitar esse canal de alta mais cedo ainda, né, para cravar maiores perspectivas positivas de médio prazo. E o IFIX rompeu aqui a máxima histórica, que vinha desde lá de 2019, foi embora, então tendência de alta do IFIX, tanto de curto prazo quanto de médio prazo. O IVVB, que seria o nosso SP em reais também, rompendo, né, a máxima histórica que deve ir embora. Lembrando que se o dólar continuar subindo, ajuda, né, na questão da valorização das ações americanas em real, né? Então, tendência de alta clara de curto prazo e de médio prazo para a Bolsa Americana em reais. Temos aqui o ouro, que recuperou bem. Vamos ver se o ouro rompe aqui. Esse aqui é o ouro negociado na B3, né, o contrato a Z1D. Rompendo aqui para cima, pode ir embora o ouro, né? A gente vê uma movimentação forte nas últimas semanas no mercado global e no mercado brasileiro de compra de ouro e as criptos, né? Aqui o ETF de Bitcoin, que costuma ter bastante semelhança, mesmo ele não abrindo no final de semana com o Bitcoin, bateu na máxima ali, não conseguiu romper. Vamos ver se rompe aí nos próximos dias. Tendência de curto prazo sem tendência e médio prazo aqui ainda tendência de alta para o Bitcoin, tá? Aqui alguns destaques de alta e de baixa do pregão, né, da B3, considerando também ativos internacionais. Gol, né, pessoal, com toda a situação de recuperação judicial, inclusive deve sair do Ibovespa, né? Se cogitou a possibilidade de juntar a Azul com Gol, com Latam, enfim. É um setor muito complicado, né, pessoal? Muita dívida, custo em dólar, receita em real, infelizmente é uma junção aí que acaba não funcionando, tá? Temos aqui o mercantil que a gente gosta, tem vídeos no canal falando de mercantil. A ação basicamente ela teve esse movimento de queda aqui até em função da forte alta que as ações do mercantil tiveram, mesmo com essa baixa aqui no mês de março. São um dos principais destaques de alta no ano. Belo pagador de dividendos, um banco que teve o melhor crescimento entre os bancos da B3, muito mais a ver com questão de especulação de curto prazo do que efetivamente alguma coisa de fundamentos. Mesma coisa, Pão de Açúcar, a gente não tem uma perspectiva tão positiva. Claro que é importante a saída do cassino para aliviar ali, ter uma possibilidade de crescimento de Pão de Açúcar, né? Baixa de 25% em março. E aqui duas empresas que a gente já comentou várias vezes, infelizmente sem boas perspectivas, empresas muito endividadas e parece que tudo que elas tentam fazer não funciona. Né? Marisa vem fechando lojas, já tentou várias questões de reestruturação, não acontece nada. De resultado positivo, a mesma coisa Casas Bahia. Infelizmente, quando a empresa entra nessa espiral de dívida muito alta, ela basicamente trabalha para pagar a dívida. Então, muito complicada a situação das duas empresas. Temos aqui destaque de alta Guararapes Riachuelo, que a gente gosta, né? Lembrando que eles têm uma das maiores confecções do mundo, né? Então, tem uma produção mais verticalizada e trabalha também com essa questão de vendas. No varejo, o varejo de vestuário tem uma dinâmica diferente de, por exemplo, do varejo aqui de Casas Bahia, de Magalu, né? É um ativo que continua muito barato e ela não teve muitos problemas operacionais, ela teve mais na parte da financeira, foram inventar lá aquela questão de emprestar dinheiro, enfim, não acabou funcionando, performando bem, mas operacionalmente, em termos de venda, é uma empresa boa, né? Embraer, que vem divulgando resultados bons, e a gente comentou também sobre a questão, no fim, que foi muito positivo de não ter saído aquele negócio com a Boeing, que está uma situação complicada no mercado internacional. A Micron, né, que é uma empresa de chips que a gente acompanha há bastante tempo, também divulgando resultados muito fortes, 32% de alta
em março. Santos Brasil também divulgou resultados bons, eles conseguiram aumentar tarifas, né, tem uma situação de caixa bem interessante e tem a possibilidade, né, ainda que um pouco mais remota, mas quem sabe sair esse ano algum processo de privatização no Porto de Santos. E Brisanet, resultado bom, né, uma empresa que tem um bom atendimento, vem crescendo em serviços B2B, vem crescendo o número de assinantes, né, então bem interessante também. A gente não viu nada de negativo nos últimos resultados aí da Brisanet, um small cap que vale a pena ficar de olho, quase 28% de alta em março, tá? Temos as nossas estratégias de curto prazo, né, pessoal, desde o swing trade até o day trade. Claro que o day trade tem uma dinâmica diferente. Top Pix é a nossa carteira semanal, long short, que é alavancada, né, a estratégia, o rastreador, que é de médio prazo, e o swing trade. Lá no nosso site, tá, pessoal, vocês têm acesso aqui às assinaturas da Capitalizo, a parte da consultoria, para quem quiser o atendimento mais personalizado. E aqui, na parte de resultados, aqui em cima tem um relatório de performance das carteiras de longo prazo e na parte de baixo aqui das estratégias de médio e de curto prazo, né, apesar de a gente estar negativo aqui no swing trade, o resto das estratégias positivo, long short deu uma recuperada boa, né? A gente tem uma operação com um WIS na ponta comprada, que subiu bem aí nos últimos dias, né? E com destaque aqui para a nossa carteira Top Pix, que é a carteira semanal, 13% de alta esse ano contra uma queda de quase 6% do Ibovespa. É uma carteira mais nova, que foi fundada em novembro de 2022. É uma carteira que ela pode ter ajustes semanais. Com 10 minutos por semana, o investidor consegue acompanhar aqui a carteira Top Pix. E ela está performando muito bem, né? Mais de 34% contra 13% de alta do Ibovespa. E o objetivo dela é render pelo menos 20% ao ano, tá? A gente pegou uma boa pernada de alta ali com o Bitcoin aqui na carteira, tá? Então, em relação ao longo prazo, daí o curto prazo é mais em relação às estratégias mesmo que a gente vai encaminhando para os nossos clientes, como dividir o dinheiro, e durante o dia vai passando as operações, tá? Aqui no longo prazo a gente tem as recomendações de renda fixa, inclusive com a carteira de renda fixa, as carteiras diversificadas, carteira de fundos de ações para quem quer investir em bolsa, mas não quer montar a sua carteira, as carteiras de fundos imobiliários e também os REITs, né, que são os nossos primos lá americanos dos fundos imobiliários, das carteiras, né, aqui das carteiras diversificadas, das carteiras de longo prazo, também as carteiras, todas elas performando de maneira positiva, as carteiras de ações só de small caps está negativo, das outras carteiras aqui, fundos imobiliários está positivo, fundos de ações também, mesmo com a queda do Ibovespa, as carteiras diversificadas rendendo bem acima do CDI, que é o objetivo, né? Mesmo a carteira conservadora aqui rendendo quase o dobro do CDI, e a de renda fixa está empatando ali com o CDI, e a de criptos, apesar de estar rendendo um pouco abaixo do Ibovespa, do Bitcoin, está com uma performance de mais de 204% desde 2001, contra 26% do Bitcoin, tá? E quero destacar aqui as carteiras diversificadas, que aí vai ter ações, vai ter renda fixa, vai ter ouro, pode ter alguma coisa de criptoativo. A gente vem performando muito bem desde 2017. São carteiras multimercados, vamos dizer assim, todas elas rendendo bem acima do CDI, que rendeu 60% no período, a agressiva 192, moderada 141 e a conservadora 112. O objetivo aqui é entregar a menor volatilidade e a maior rentabilidade possível, tá? Em relação às carteiras aqui de longo prazo, pessoal, temos aqui as carteiras Thiago Prux, temos as carteiras, deixa eu só abrir aqui, ó, a carteira de dividendos, né, que está positiva também esse ano, aí, com um belo desempenho em relação ao IDIV e ao Ibovespa, e todas as nossas carteiras estão performando bem acima em relação aos benchmarks, né? Só de small caps que está zerada, mas também 565% contra 59% do índice de small caps. A carteira internacional, 24%, quase 25% esse ano, contra 14% aqui do SP em reais. E a carteira top crescimento também, né, quase 10% de alta contra menos 5% do Ibovespa. E a Thiago Prux, que apesar de estar abaixo do SP, bateu o recorde aqui, acima de 750%. Foi a primeira vez que a carteira bateu
esse ano já está com desempenho de 12% positivo. Esse ano é uma carteira de longo prazo, mas que não fechou nenhum ano negativo ainda, performando muito bem essa carteira, tá? O que basicamente a gente tem nas carteiras, pessoal? Muita coisa de small caps, a gente está de olho, muita coisa barata aqui no Brasil, né? Tem a possibilidade de o pessoal também recomendar algum ativo novo, a gente já passou algumas recomendações novas nos últimos trimestres de small caps, a questão também importante de exposição no exterior, que é o que a gente sempre fala, né? Pensar globalmente faz muita diferença para ter uma carteira mais equilibrada, sofrer menos em períodos de queda e quando a bolsa sobe a gente consegue aproveitar melhor, tá? Então, small caps, os ativos internacionais e as empresas exportadoras são aquelas que a gente está mais de olho nesse momento, até porque no geral a gente tem uma exposição baixa de empresas que dependem só da economia brasileira, né? Como a gente sempre fala, é importante pensar globalmente. A gente já mora no Brasil, trabalha no Brasil e vai ter todos os investimentos atrelados à economia brasileira, não faz sentido. E tem muita exportadora boa, então a gente usa e abusa, né, dessa questão de exportadoras, além, claro, de ter esses ativos internacionais. E na parte aqui da carteira de fundos imobiliários e REITs, muita coisa barata ainda, especialmente quando a gente olha para fundos de shopping, mesmo com a alta recente, muito ativo bom, barato, tá? E aqui alguns destaques aí de fundos imobiliários, né, destaques de alta, aqui o HCTR, o Hectare, que é um dos destaques de baixa, né, mas que deu uma recuperada em termos de provento, pagou o melhor provento aí de dividendos nos últimos 7 meses, teve uma alta de quase 22% no mês de março, as cotas. Ainda assim, a gente acha muito arriscado esse tipo de ativo, porque a gente já comentou algumas vezes, né, pessoal? CRI dá problema sempre, CRI dá problema. Então é importante que a gente tenha uma carteira bem diversificada e tenha que conhecer muito a carteira, né? A mesma questão problemática aqui para o DEVA 11. Temos aqui o HGFF, que é um fundo de fundos da Credit Suisse, tem alguns fundos de fundo bons e baratos no mercado, vindo 11,5% de alta, e aqui um REIT, né, pessoal, que eu posso comprar tanto direto na Bolsa Americana, como através dos nossos BDRs. Esse Simon Properties aqui, por exemplo, é o maior REIT de propriedades de shopping dos Estados Unidos. Lá fora é muito mais encorpado do que a gente observa aqui os nossos fundos imobiliários. Então a gente acha interessante sim ter REITs e ter também a parte aqui dos fundos imobiliários. Destaques de baixo, PML, ok, né? Eu acabei de comentar ali que está barato, apesar disso teve queda aqui no mês de março. O Safra aqui com queda de 1,7%, BRCR 2,58%, aqui o Tordesilhas, que é um desses mais problemáticos também. E falar em problemáticos do fundo da XP, né, que ventilou com a possibilidade aí de vender os ativos da carteira. Não é um fundo que a gente tenha qualquer tipo de recomendação nesse momento. E na parte das carteiras diversificadas, a parte de carteira de renda fixa, a gente continua aportando muito em títulos atrelados à inflação, né? Acima de IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, tem que alocar forte nessa parte de inflação. Tem as debêntures de infraestrutura sem imposto de renda, que estão pagando acima de 1%, né? E é sem imposto de renda na venda da cota e também no pagamento de dividendos. Tem título público pagando boas taxas também. Então, é o que a gente tem alocado mais ainda, são esses títulos IPCA+, porque se a taxa de juro voltar a cair mais forte, a gente ganha com a valorização do título. Por outro lado, se a taxa de juro, né, parar de cair até por uma possibilidade de voltar à inflação, isso nunca está descartado, a gente acaba ganhando uma taxa maior, porque na média histórica dos últimos 20, 25 anos, pegando IPCA mais 5, 5,5% até 6%, a gente está tranquilo. Abaixo disso, e tem que abrir o olho, mas ainda não é o caso, tá certo? Então, muita oportunidade lá fora, small caps aqui no Brasil, principalmente em segmentos do segmento metal mecânico, algumas coisas de commodity, petróleo, tá barato, títulos atrelados à inflação e na parte de fundos imobiliários, os ativos de shopping centers que continuam bastante descontados. Lembrando, né, pessoal, que aqui na Capitalismo tem o serviço Help Invest, incluso em todas as nossas assinaturas, e temos o nosso serviço
de consultoria para quem quer um atendimento mais personalizado, que personalizar as recomendações, né, de acordo com o perfil de vocês, as mentorias, resultados sempre comprovados, os melhores resultados do mercado, tudo feito de forma transparente e independente e também com melhor atendimento. Então, dúvidas, mandem um e-mail para a gente, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!